Muitos homens, ao longo dos séculos, tentaram e continuam tentando atacar o inocente homem-deus que morreu na cruz para nos salvar. Como acontece com a teologia, uma teologia demoníaca plantada pelo maligno no seio da Igreja Católica, outras teorias racionalistas tentam reduzir Jesus Cristo, um ser histórico que inclusive dividiu a história, em um mito, ou esvaziar os seus milagres, querendo induzir os cristãos a acharem que tudo registrado nos evangelhos utilizava uma linguagem mítica. Um exemplo é o de Rudolf Bultmann, que em 1912, entre os protestantes, tentou eliminar dos evangelhos qualquer coisa que a razão não conseguisse explicar. Fizemos um vídeo que responde à pergunta sobre a natureza dos milagres de Cristo. Seriam autossugestão, simbólicos ou reais? Não deixem de assistir. Link na descrição. Enfim, Bultmann, simplificando, classificou de imagens míticas a encarnação do Filho, a ressurreição, sua morte expiatória. Todos esses fatos históricos, comprovados inclusive, teriam apenas a função de carregar e transmitir a mensagem existencial dos evangelhos, que seria a de passar da vida não autêntica, a vida do pecado, para a vida autêntica, a vida de fé. Em suma, Cristo não era filho de Deus, por exemplo, não ressuscitou dos mortos. Tudo é linguagem mítica, que deve ser interpretada e traduzida em uma mensagem existencial. Trata-se da ação de Deus revelando ao homem o seu amor. Além do vídeo que já citamos, temos outros que tratam deste assunto, principalmente do fato histórico ressurreição. Link na descrição. Em resumo, o que Bultmann faz é um verdadeiro absurdo. Ele tenta fazer oposição entre fé e razão. Acontece que a fé cristã supõe os fundamentos da razão. Se o ato de fé fosse cego, não faria uso de ciências da antiguidade, por exemplo, como a arqueologia, a paleontologia. O conhecer pelos sentidos e pela razão é anterior ao querer e à confiança que alguém possa conceber. Os apóstolos, aliás, se interessam em conservar a verdade recebida objetivamente, sem mitos. Nestas passagens, por exemplo, isso se comprova. Onde se lê fábulas, temos a expressão originária mitóis, a mesma de mito. Logo, existiam mitos naquele tempo que os apóstolos faziam questão de distinguir da palavra, do logos, da palavra da salvação. Era uma questão crucial registrar a verdade, não mitos ou fábulas. O irracionalismo traz emoção exagerada e violência. O existencialismo subjetivo, cada um na sua, também. Logo, o cristianismo não é irracional e a fé não pode ser cega. Deus é transcendente, ultrapassa os limites da razão humana, mas podemos aplicar essa mesma razão humana a Deus, sem cometer erros. Por exemplo, Deus é amor, mas não é amor limitado como o homem pratica e sente. Outro dado importante, o cristianismo é uma religião histórica, diferente do budismo ou de uma filosofia religiosa. A linguagem da fé é objetiva e atingir a verdade através da historiografia e da interpretação científica bíblica é meta a ser almejada e conquistada. Transformar em mito a realidade histórica dos evangelhos é a mesma coisa que transformar a teologia em antropologia ou em uma espécie de teologia antropocêntrica, onde Deus está a serviço do homem. A teologia não é uma introspecção psicológica. A pregação que se faz nas igrejas nada mais é do que o anúncio de fatos históricos. Não se tratam de mitos, mas de fatos. Se negamos os fatos, destruímos a pregação.
Vários foram os erros de Bultmann, inclusive o de achar que a mentalidade antiga era imaginosa ou infantil, a ponto de só escrever mitos e não fatos. É um estudo de grande pobreza intelectual. Também o homem moderno tem seus mitos, que correspondem à estrutura do psiquismo humano, e nem por isso fatos objetivos não são registrados nos dias de hoje. Aliás, Bultmann reconhece que a sua teoria encontra obstáculo fatal por parte do texto de São Paulo em 1 Coríntios 15, do verso 3 ao 8. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive e alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim como a um abortivo. Estes dizeres são de 56, 57 depois de Cristo. São pouco mais de 20 anos que os separam da ascensão de Jesus. Fato que até Bultmann não põe em dúvida. De forma muito contraditória, mais uma vez, ele reconhece a ascensão como um fato objetivo, mas outros milagres não. Enfim, Paulo recebeu esses ensinamentos por ocasião de sua conversão em 35 ou em 38, quando visitou Jerusalém, ou mais tardar, por volta do ano 40. Estas frases são curtas, incisivas, dispostas segundo o paralelismo que lhes comunica um ritmo notável. A abstração feita dos versos 6 e 8, podemos dizer que se trata de fórmulas estereotípicas, forjadas pelo ensinamento oral e destinadas a ser frequentemente repetidas. Várias expressões aqui não são usadas em outros textos paulinos, como a expressão conforme as Escrituras, no terceiro dia, aos 12, o que leva a crer que se trata de uma repetição. Ou seja, São Paulo reproduz uma fórmula de fé que ele mesmo recebeu já definitivamente redigida há poucos anos. Esta fórmula professa a ressurreição corpórea de Cristo como realidade histórica, realidade objetiva. Até existem testemunhas oculares. Logo, esta fé vem de um fato histórico e não foi produzida tardiamente na história das primeiras comunidades como mito. Bultmann reconhece a força deste texto sem criar argumentos, no mínimo decentes, para reforçar sua tese solitária, demonstrando uma teoria parcial inspirada por preconceitos que colidem com a história científica, com os textos sagrados que rejeitam fábulas e mitos e com o caráter historiográfico do período analisado. Portanto, dizer que os fatos extraordinários de Jesus são mitológicos é ignorar as consequências históricas, a intenção daqueles que os registraram e os sérios estudos históricos relacionados. Insisto, não deixem de assistir os vídeos na descrição, pois eles reforçam ainda mais o caráter histórico dos milagres de Cristo e rejeitam cabalmente esta teoria vazia de Bultmann. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.